O ar tava pesado de fumaça, de escapamento e cheiro de borracha queimada quando eu encostei meu carro na linha de largada do Autódromo de Interlagos, numa corrida regional em São Paulo. Pelo para-brisa, eu via os sorrisinhos de deboche e ouvia as risadas dos outros pilotos. Tudo homem com carro patrocinado, equipe profissional de boxe. Olha só quem resolveu brincar com os grandes. Gritou um deles alto o suficiente para todo mundo ouvir. A filhinha do papai acha que pode correr com macho. Aquele ferro velho não passa da primeira volta, completou o outro. As palavras doíam, mas eu apertei mais forte o volante, nó dos dedos ficando branco. O que eles não sabiam era que cada deboche, cada olhar de menosprezo alimentava algo dentro de mim, uma determinação que eles nem imaginavam. Podem rir agora. Olhei para a foto do meu pai colada no painel e sussurrei. Essa é para você, pai. O comissário levantou a bandeira, eu acelerei o motor. O ronco abafando os críticos enquanto eu me preparava para mostrar o que a filha de mecânico era capaz de fazer. Cresci na oficina do meu pai, lá nos arredores de Osasco. E aprendi cedo que a vida não é justa. Meu pai, o seu Miguel para cliente, mas... Mágico Miguel, pros fãs de corrida que lembravam dos tempos de glória dele, me criou. Sozinho depois que minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Todo dia depois da escola, eu corria para a oficina. Lição espalhada no capô do carro que ele estava consertando, vendo as mãos dele fazer milagre em motor que outro já tinha dado como perdido. Emília, ele dizia, limpando o graxa do rosto marcado. Nunca deixa ninguém te dizer o que você não pode fazer, principalmente por ser mulher. Aos 12, eu trocava óleo dormindo. Aos 15, diagnosticava problema de motor que mecânico com 30 anos de estrada não pegava. A oficina virou meu refúgio. Cheiro de óleo diesel mais reconfortante que qualquer perfume. Meu pai nunca me tratou como frágil ou incapaz. Ele me desafiava, me ensinava, acreditava em mim quando ninguém mais acreditava. E quando fiz 16, ele me surpreendeu com um Gol GTI 1990 todo detonado que mal ligava. Não é grande coisa de olhar, admitiu. Mas tem osso bom. Mostra o que você sabe fazer com ele. Virou nosso projeto, noite e fim de semana reconstruindo aquele carro do zero. Ele ensinando, eu aprendendo. Os dois sonhando com o dia que eu ia levar pra pista. Mas sonho tem jeito de capotar quando a gente menos espera. 2 anos depois, quando a gente tava dando os toque final no meu Gol, meu pai teve o primeiro infarto. O segundo veio 3 meses depois. E o terceiro, o que levou ele de mim, foi numa manhã de domingo tranquila enquanto eu fazia café da manhã pra nós. Eu tinha 19, de repente sozinha com oficina cheia de projeto inacabado e dívida para pagar. O banco não ligava que eu reconstruía câmbio de olho fechado. Eles viam uma menina nova sem experiência de administração e correram para executar a hipoteca mais rápido que eu conseguia processar a dor. Foi aí que entrou o Roberto Lima, dono da Lima Performance, a maior oficina da região e rival antigo do meu pai. Com terno caro e mão que nunca viu por baixo de carro, ele ofereceu comprar a oficina por uma mixaria. É oferta generosa considerando a situação, disse com sorriso que não chegava no olho. A fama do seu pai já estava caindo há ano. A maioria dos clientes vai vir para mim mesmo assim. Eu recusei. Claro, a oficina era tudo que eu tinha sobrado do pai. O sorriso do Roberto sumiu. Seja razoável, Emília. Uma menina como você tocando oficina mecânica. É mundo de homem. Você tá se preparando para fracassar. As palavras dele ecoavam o que outro falavam mais baixo. Que eu devia vender, arrumar emprego de mulher, talvez fazer faculdade. Que o sonho do pai morreu com ele. Eu podia ter desmoronado se não fosse o seu Zé Carlos, amigo mais antigo do meu pai e parceiro de corrida antigo, que apareceu no dia depois do enterro com caixa de ferramenta e determinação no olho. Seu pai me assombrava até o fim dos meus dias se eu te deixar nessa sozinho, disse, arregaçando manga. Juntos, a gente lutou para manter a oficina viva. Zé Carlos lidando com cliente que duvidava da capacidade de mulher, eu provando que eles estavam errado com cada carro consertado. 6 meses de dia de 18 horas, aprendendo contabilidade de noite, consertando o motor de dia, comendo miojo para guardar cada real para prestação. Devagar, a gente estabilizou. Algum cliente fiel do pai voltou. A notícia correu que a filha do Miguel herdou mais que óleo azul dele, herdou o toque mágico com motor. Mas Roberto Lima não estava acostumado a levar não.
Quando não conseguiu comprar, começou campanha para me tirar do negócio. De repente, a entrega de peça atrasava. Fornecedor que trabalhava com meu pai há década dizia que não podia mais dar crédito para a oficina do Sullivan. Cliente potencial vinha pedir orçamento, depois cancelava depois de ligação da Lima Performance oferecendo desconto especial. O golpe final veio quando descobri que Roberto comprou o terreno do lado, aquele que meu pai sempre planejou expandir, e anunciou o plano de construir centro de serviço moderno que ia acabar com minha operação pequena de vez. Cheguei em casa aquela noite, meu apartamentinho em cima da oficina, desabei na cama e fiz algo que não me permitia desde que pai morreu. Chorei. Hora depois, exausta e vazia, me vi dentro do meu Gol, o que pai e eu reconstruímos juntos, o único projeto que a gente terminou. O volante ainda tinha a marca das mãos dele. O motor que a gente montou com carinho ronronava satisfeito quando girei a chave. Sem pensar muito para onde ia, dirigi para fora da cidade, estrada sinuosa do interior, até parar no Autódromo de Interlagos, onde meu pai ganhou a última corrida amadora dele há 15 anos. A pista estava fechada à noite, mas portão aberto para a equipe de manutenção. Entrei de fininho, levei o carro para a pista vazia e fiz o que era natural. Corri volta atrás de volta forçando o gol no limite, sentindo presença do pai do meu lado em cada curva. Quando finalmente parei sem fôlego e de algum jeito mais leve que em mês, notei um senhor mais velho olhando das arquibancadas. O seu Walter, dono da pista e conhecido antigo do meu pai, se aproximou quando saí do carro. Você pilota igual, ele disse simples. Talvez melhor, mais agressiva na curva. Aí me contou algo que mudou tudo. Interlagos ia sediar o campeonato regional amador em 3 meses. Evento que dava não só R$50 mil de prêmio, mas oportunidade de patrocínio que valia 10 vezes isso. Seu pai sempre disse que um dia você ia passar ele. Walter comentou. Talvez seja a hora de provar que ele estava certo. A ideia era loucura. Eu era mecânica, não piloto profissional. Tinha negócio lutando para sobreviver, mas como Walter falou, eu tinha carro de corrida perfeito, ano de experiência vendo meu pai, e talento herdado, aparentemente. Além do mais, completou a publicidade sozinha já podia salvar sua oficina, mesmo se não ganhar. Gente adora história de azarão, principalmente com rostinho bonito. Ignorei o último comentário. Já tinha aguentado o julgamento por ser mulher para a vida inteira, mas o resto fazia sentido estranho. Naquela noite, tomei decisão. Eu ia entrar na corrida. Ia usar tudo que meu pai me ensinou, e mostrar pro Roberto Lima e para todo mundo que me subestimou que filha de mecânico era capaz. No dia seguinte, liguei pro Zé Carlos e contei o plano. Silêncio longo antes dele suspirar. Seu pai ia dizer que é perigoso demais. Finalmente respondeu. Aí ia perguntar que modificação a gente precisa fazer no motor. Nós dois rimos e assim nasceu a Operação Azarão. De dia, mantínhamos a oficina rodando, pegando todo o serviço que aparecia. De noite, transformávamos meu Gol de carro de rua bonito em monstro de pista. Todo o real sobrando ia para peça de performance. Todo minuto livre era passado na pista local treinando até reflexo ficar afiado e tempo de volta impressionar. A notícia correu, como sempre corre em cidade pequena. A maioria achava que eu estava tendo surto de luto. Coitada da menina do Sullivan tentando seguir o pai, diziam alto o suficiente para eu ouvir. Vai se matar. Roberto Lima achou particularmente engraçado quando soube, passou na oficina uma tarde com pretexto de ver como eu tava. Corrida riu, olhando minha operação modesta. Emília fala sério. Isso não é filme da Disney onde azarão vence contra tudo. Isso é vida real. Piloto de verdade tem equipe, patrocínio, ano de experiência. Não toca oficina de dia e brinca de piloto de noite. Deu passo mais perto, colônia cara não escondendo o cheiro de falsidade. Tô preocupado com você. Seu pai não ia querer você arriscando tudo numa aposta desesperada. Minha oferta de comprar esse lugar ainda tá de pé. Pensa, você podia sair com dinheiro para começar do zero. Talvez faculdade. Carreira mais adequada para alguém como você. Encarei ele firme. Alguém como eu? Quer dizer mulher? Sorriso dele não vacilou. Quero dizer alguém jovem com vida toda pela frente. Esse lugar é navio afundando, Emília. Tô te oferecendo bote salva-vida. Quando virou para ir, parou na porta. Ah, aliás, entrei com um dos meus carros na mesma corrida.
Piloto profissional, equipamento top, só pra você saber contra o que tá competindo. Mensagem clara. Qualquer jogo que ele achava que eu tava jogando, ele pretendia me esmagar de vez. A semana seguinte foram um borrão de preparação. Meu dia ficou ainda mais longo? Oficina até fechar, pista até meia-noite, depois oficina de novo pra ajustar o gol. Sono virou luxo que eu não podia pagar. Zé Carlos preocupava que eu tava forçando demais, mas eu via orgulho no olho dele quando meu tempo de volta melhorava. 2 semanas antes da corrida, desastre. Cheguei na oficina uma manhã e encontrei porta arrombada e meu gol violado. Açúcar no tanque, linha de freio cortada e pior, peça crítica do motor danificada ou sumida. Timing não podia ser pior. A maior parte do dinheiro já estava investida na preparação, e peça pro meu motor específico ia demorar semana para chegar pelo canal normal. Polícia fez BO, mas não estava otimista. Provavelmente vândalo sugeriu o PM, embora todo mundo soubesse melhor. Sem prova concreta, nada a fazer contra Roberto Lima e álibi conveniente dele de estar num jantar beneficente na noite do arrombamento. Mandei Zé Carlos para casa aquela noite, esperei ficar sozinha, depois me dei exatamente 10 minutos de desespero. 10 minutos para gritar, chorar e xingar a injustiça toda. Quando os 10 minutos acabaram, lavei rosto, fiz café forte que tira tinta, e botei mão na massa. Se Lima achava que isso ia me parar, ele subestimou feio minha teimosia. No dia seguinte, chamei toda a dívida de favor que meu pai ganhou em 30 anos de negócio honesto. Esse cliente virou caçador de peça, vasculhando ferro velho em 3 estados. Mecânico concorrente que respeitava meu pai ofereceu espaço e ferramenta. Maquinista aposentado se voluntariou para fabricar peça que não achava. Até funcionário do próprio Lima, que lembrava como ele acabou com outra oficina pequena, passou informação discreta sobre preparação de corrida dele. Por 7 dias direto, mal saí da oficina, tirando cochilo no sofá velho do escritório entre sessão de concerto. Zé Carlos trazia comida que eu raramente lembrava de comer. Mão sempre manchada de graxa. Cabelo eternamente preso em rabo de cavalo bagunçado, mas devagar impossível, o gol voltou à vida, não só consertado, mas melhorado. Como se o ataque tivesse forçado a gente reconstruir ele melhor que antes. 3 dias antes da corrida, levei pra pista para teste e marquei meu melhor tempo. Seu Walter tava lá, cronômetro na mão. Isso teria te colocado no top 5 ano passado, disse assoviando. Seu pai ia dar cambalhota. Queria acreditar, mas dúvida ainda roía. Roberto Lima tinha recurso que eu não chegava perto, conexão que eu não tinha. Eu tava rodando com sono mínimo e estresse máximo. E se todo esse esforço fosse pra nada? E se eu só estivesse me preparando pra humilhação pública? Aquela noite, sozinha no escritório antigo do pai, me peguei falando com foto dele. Tô com medo, admiti pro quarto vazio. E se eu não conseguir? Quase como resposta, meu olhar caiu na frase emoldurada que pai guardava na mesa. A pessoa que diz que não pode ser feito não deve interromper quem tá fazendo. A manhã da corrida amanheceu limpa e fresca. Tempo perfeito pra corrida. Cheguei em Interlagos 3 horas antes, nervo não deixando ficar longe mais tempo. Zé Carlos veio com nosso box improvisado. Turma de amigo antigo do pai e cliente fiel. Todo voluntário sábado pra apoiar filha do Miguel. Enquanto descarregávamos o gol e preparávamos para a vistoria, não dava para não notar contraste entre nossa operação e as outras. A maioria dos concorrentes tinha trailer profissional, uniforme igual, equipamento que provavelmente custava mais que minha oficina inteira. Equipe do Roberto Lima era especialmente impressionante, transporter brilhando. Equipe de pelo menos 15 pessoas mexendo em carro de corrida azul e prata assinatura da Lima Performance. O piloto, esse semi-pro que eu reconhecia de competição regional, olhava nosso esquema humilde com deboche mal disfarçado. Sussurro e risadinha me seguiam pelo paddock enquanto eu completava a inscrição. É ela, a menina do Sullivan. Bonitinha deixar mulher entrar. Aposto que não termina as primeiras 10 voltas. Mantive cabeça erguida, lembrando que a opinião deles não valia nada. Ainda assim, difícil não me sentir impostora. Principalmente quando o vistoriador técnico passou o dobro do tempo examinando meu carro que nos outros, vasculhando cada modificação como se esperando achar irregularidade. Reunião de piloto foi pior.
25 competidor, 24 homem e eu, apertado na sala de reunião da pista para a instrução final. Sentei no fundo, tentando passar despercebida, mas Roberto Lima fez questão de me cumprimentar alto. Emília, que bom que veio. A gente tava todo curioso se você ia aparecer mesmo. Preocupação falsa dele chamou a atenção de todo mundo na sala. Que carro único você trouxe? Herança de família. Escolha corajosa para corrida séria. Antes que eu respondesse, diretor de prova chamou a atenção, mas estrago tava feito. Sentia todo o olho na sala me avaliando, a maioria concluindo que eu não pertencia ali. Depois da reunião, enquanto pilotos se dispersavam para as equipes, Roberto me encurralou no corredor. Voz baixa, toda a falsidade sumiu. Essa é a sua última chance de desistir com classe, disse baixo. Falha mecânica acontece com todo mundo de vez em quando. Ninguém ia questionar. Quando não respondi, a expressão dele endureceu. Você tá cometendo erro, Emília. Seu pai sabia dos limites dele. Por isso aposentou da corrida. Entendia que era jogo de homem jovem. Se ele estivesse aqui, ia te dizer a mesma coisa. A menção do meu pai acendeu algo em mim. Se ele estivesse aqui, respondi calma. Ia estar no meu box, me dizendo para chutar seu cu arrogante. Risada do Roberto não tinha humor. Bem, ele não tá aqui, né? E depois de hoje, você também não vai estar. Não na minha cidade, não na minha área. Saiu antes que eu respondesse, me deixando tremendo de raiva e determinação renovada. Classificatória começou 1 hora depois. Cada piloto tinha 3 voltas para marcar melhor tempo, definindo posição de largada pro evento principal. Eu era a última. Insulto sutil que escolhi ignorar. Enquanto esperava, vendo os outros fazer volta, observava a linha, ponto de frenagem, procurando vantagem. Locutor mal escondia ceticismo quando me anunciou. E finalmente carro número 17, Emília Sullivan, filha do ex-piloto local Miguel Sullivan, estreando em competição. Reação da torcida foi mista, algum aplauso, algum comentário audível sobre marketing e cota de diversidade. Bloqueei tudo quando entrei na pista, focando só no asfalto à frente e na máquina poderosa ao meu redor. Primeira volta cautelosa, sentindo como o Gol se comportava naquela superfície. Segunda mais rápida conforme ganhava confiança. Na terceira forcei no limite, pegando curva agressiva, sentindo o carro responder a cada comando como extensão do meu corpo. Quando cruzei linha de chegada e voltei para os box, Zé Carlos estava sorrindo de orelha a orelha. 8ª posição, anunciou quando saí. De 25, nada mal para estreante. Era melhor que eu ousava esperar, mas ainda não suficiente para ser levada a sério. Roberto Lima classificou em segundo, piloto profissional dele pilotando máquina de alta performance com maestria. Enquanto a equipe preparava pro evento principal depois do almoço, Lima fez questão de passar pelo nosso box. Parabéns por não se envergonhar completamente e ofereceu alto o suficiente pros concorrentes perto ouvir. 8º é respeitável para alguém como você. As 2 horas de intervalo antes da corrida principal esticaram meu nervo ao limite. Forcei sanduíche por insistência do Zé Carlos, depois me isolei no silêncio do meu carro para me centrar. Interior familiar do Gol me acalmava rodeada de mudança e modificação que eu mesma fiz, repassei estratégia que Zé Carlos e eu desenvolvemos, visualizando cada curva, cada oportunidade de ultrapassagem, cada desafio possível. Éramos realistas sobre chance. Meu carro não tinha potência bruta de algum concorrente, mas dirigibilidade era excepcional. E eu conhecia a capacidade dele intimamente. Se eu pilotasse inteligente, economizasse carro e capitalizasse erro dos outros, top 5 não era impossível. Isso já seria vitória, provar que eu pertencia na pista. Ganhar respeito que podia virar mais negócio para a oficina. Sonho de vencer de verdade parecia longe demais para considerar sério. Quando a hora da largada chegou, vesti macacão e me juntei aos outros pilotos para a apresentação. Arquibancada lotada. Fã de corrida de fim de semana atraído por material promocional que explorava o ângulo menina local contra os grandão. Fiz careta pro enquadramento paternalista, mas não podia negar que a gente precisava da atenção. De pé na pista enquanto o locutor lia meu currículo mínimo, vi rosto conhecido na multidão. A repórter Helena Ramos, do jornal local que cobria a corrida do meu pai ano atrás. Ela deu joinha discreto. E de algum jeito aquele pequeno apoio me firmou mais que qualquer coisa.
Motor roncando, coração disparado, tomei posição no grid. 8ª colocação me colocava no meio do pelotão. Não ideal, mas não ruim. Do cockpit, via o carro do Roberto Lima 2 filas à frente, azul e prata brilhando no sol da tarde. Bandeirada verde subiu e 25 motor aceleraram em expectativa. Quando bandeira caiu, avançamos em cacofonia de som e fúria. Primeira curva foi caos, carro disputando posição, piloto arriscando desnecessário para ganhar vantagem cedo. Mantive minha linha, recusando ser intimidada para a parede, mas evitando manobra imprudente. No fim da primeira volta perdi 2 posições para piloto mais agressivo, mas mantive carro inteiro, jogando no longo prazo, como Zé Carlos aconselhou. Corrida se acomodou num ritmo depois disso. 50 volta era teste de resistência tanto quanto velocidade. Foquei em consistência, devagar recuperando posição enquanto o outro forçava um carro demais cedo demais. Na metade, recuperei 8º lugar e pressionava o 7º, procurando abertura. Foi aí que notei algo alarmante no painel. Pressão de óleo oscilando, caindo perigosamente nas curvas. Nó frio se formou no estômago. Tínhamos checado tudo meticulosamente, mas corrida coloca estresse enorme em peça. Tínhamos perdido algo, ou sabotagem do Lima foi mais completa que descobrimos. De qualquer jeito tinha escolha a fazer. Entrar nos boxes e provavelmente acabar minha corrida. Ou continuar e arriscar falha catastrófica de motor. Pensei em toda pessoa que esperava eu falhar, que ia balançar cabeça sabida quando eu saísse mancando com problema mecânico. Pensei na satisfação presunçosa do Roberto Lima. E pensei no meu pai, que me ensinou que às vezes tem que apostar tudo na própria capacidade. Ajustei estilo de pilotagem, aliviando um pouco nas curvas onde pressão caía mais, compensando nas retas. Custou tempo, mas manteve motor rodando. Volta após volta cuidei do gol ferido, esperando o meu momento. Esse momento veio com 10 voltas pro fim, quando 2 carros à frente bateram disputando posição. Passei pelo campo de detrito enquanto o outro hesitavam, subindo para 5º lugar. Torcida que antes me ignorava começou a notar. Com 5 voltas sobrando, eu tava em 4º, colando no 3º. O piloto do Lima, que claramente sofria com desgaste de pneu. Meu próprio carro sofria, pressão de óleo agora consistentemente baixa. Mas sentia que máquina do Lima tinha problema próprio. Curva antes precisa agora errática, traseira escapando imprevisível. Na volta final, entrando na última sequência de curva, fiz minha manobra. Mergulhei por dentro onde ele menos esperava, forçando defesa desajeitada. Pneu dele, forçado além do limite, finalmente perdeu aderência. Carro azul e prata escorregou largo, raspando o muro. Passei disparado para 3º lugar, cruzando linha de chegada com motor reclamando, mas ainda rodando. Reação da torcida foi imediata e inesperada. Aplauso e grito verdadeiro enquanto o locutor chamava meu nome. E conquistando o 3º lugar na estreia competitiva, Emília Sullivan. Encostei no pit lane num daze onde Zé Carlos e nosso box improvisado esperavam com cara de incredulidade e alegria. 3º, Emília. Zé Carlos gritou quando saí. Perna tremendo de 2 horas de concentração intensa. 3º lugar. Seu pai ia. Parou emocionado demais. Mas eu entendia. 3º lugar na minha primeira corrida séria com carro de rua reconstruído e equipe voluntária contra time profissional com recurso muito maior. Parecia impossível. Mas troféu na mão provava o contrário. Enquanto a imprensa se juntava em volta dos 3 primeiros, peguei expressão de trovão do Roberto Lima. Piloto dele mancou para 6º lugar depois do toque no muro. Resultado humilhante para a equipe tão favorita. Helena Ramos abriu caminho na multidão, microfone na mão. Emília Sullivan, a sensação da corrida de hoje. Como é provar que todos os críticos estavam errados? Luz da câmera acendeu e de repente percebi a oportunidade na minha frente. Não era mais só sobre corrida. Era sobre tudo que Roberto Lima tentou tirar de mim. Tudo que meu pai construiu. Tudo que eu lutei para preservar. Me compus, pensei bem nas palavras e falei direto para a câmera. É incrível, mas não fiz sozinha. Essa vitória é de todo mundo que acreditou em mim quando outros não acreditaram. Minha equipe de boxe incrível de voluntário, cliente fiel do meu pai, e principalmente meu pai, que me ensinou que com determinação e trabalho duro, nada é impossível. Pausei, escolhendo a próxima palavra com cuidado.
Essa corrida foi mais que competição para mim. Foi sobre provar que a oficina Sullivan merece lugar nessa comunidade. A gente pode não ter a maior estrutura nem equipamento mais chique, mas tem coração, honestidade e geração de experiência. Então, para todo mundo assistindo que precisa de serviço automotivo honesto de gente que cuida de verdade do seu carro, abrimos segunda de manhã, e adoraríamos mostrar o que a gente sabe fazer. Helena sorriu, reconhecendo boa matéria quando ouvia. Alguma resposta para quem disse que mulher não compete nesse nível? Sorri, garantindo que câmera pegasse minha expressão. Acho que o resultado de hoje fala por si, mas eu acrescentaria que, pela minha experiência, carro não liga pro gênero de quem conserta ou pilota. Eles respondem à habilidade, conhecimento e respeito, coisa que não tem nada a ver com ser homem ou mulher. Entrevista continuou breve com perguntas sobre corrida em si e plano futuro. Durante tudo mantive compostura, mesmo vendo Roberto Lima saindo furioso da pista, recusando falar com imprensa. O depois da corrida transformou tudo. Na segunda de manhã, matéria da Helena saiu no jornal local com manchete: filha de mecânico desafia prognóstico e sobe ao pódio na estreia. Telefone não parava, gente querendo entrevista. Cliente marcando horário, até algum potencial patrocinador perguntando sobre corrida futura. A oficina que estava lutando para não afundar. De repente tinha lista de espera de 2 semanas. Roberto Lima ficou silencioso, evitando comentário público sobre desempenho da equipe dele ou meu sucesso inesperado. Mas confronto real veio uma semana depois quando ele apareceu na oficina Sullivan sem avisar, parecendo bem menos polido que o normal. Eu tava com o braço fundo em reconstrução de motor quando Zé Carlos levou ele pra dentro. Expressão claramente dizendo que preferia jogar Lima pra fora que nos deixar sozinho. 5 minutos falei pro Zé Carlos, que saiu contrariado, mas deixou porta do escritório aberta. Roberto ficou de pé, olhando a oficina movimentada com o que quase parecia resignação. Virada impressionante, disse finalmente. Você virou celebridade local. Limpei mão no pano de oficina, nada dizendo, esperando ele chegar no ponto. Suspirou desconfortável de um jeito que não era dele. Vim fazer outra oferta. Levantei sobrancelha silenciosa, pedindo para continuar. Não para a oficina, esclareceu rápido. Esse navio já navegou. Tô oferecendo vaga de piloto na Lima Performance Racing. Proposta tão inesperada que por momento não tive certeza se ouvi direito. Você quer que eu pilote para você? Lima fez que sim, expressão sofrida mas determinada. Os patrocinadores ficaram impressionados com seu desempenho. Mais importante, ficaram impressionados com a resposta do público. Acham que você tem potencial de marketing valioso para a marca. Tradução: os apoiadores corporativos dele reconheceram a oportunidade e estavam pressionando ele a aproveitar, independente do sentimento pessoal dele. E os planos de expansão no terreno do lado? Perguntei direto. Mandíbula dele apertou. Poderia ser reconsiderado como parte da negociação. Estudei ele com cuidado, notando tensão em volta dos olhos, neutralidade forçada da expressão. Por momento breve e embriagador, saboreei em versão Roberto Lima, que tentou destruir tudo que eu amava, agora pedindo minha ajuda. Tentação de mandar ele pastar, saborear vitória mesquinha, era forte. Mas meu pai sempre me ensinou a pensar além da satisfação imediata para as consequências a longo prazo. Preciso de tempo para pensar, falei finalmente. Não é só sobre mim. Tenho responsabilidade aqui. Gente que depende dessa oficina. Ele fez que sim, rígido. Tem 1 semana. A oferta é generosa. Quando virou para ir, acrescentei. E Roberto, se a gente achar prova ligando você ao vandalismo do meu carro antes da corrida, nenhum acordo no mundo vai me impedir de processar. Passo dele vacilou quase imperceptível antes de continuar porta fora sem olhar para trás. Aquela noite, depois de fechar a oficina, dirigi de novo para Interlagos. Pista quieta, banhada na luz dourada do pôr do sol. Estacionei no estacionamento vazio e caminhei para as arquibancadas, sentando onde meu pai costumava ver corrida, tentando organizar pensamento embolado. Oferta do Lima era tentadora de vários jeitos. Segurança financeira, oportunidade profissional, chance de correr sério, mas também significava abandonar o legado do pai. Negócio que ele construiu com própria mão. Enquanto eu debatia comigo mesma, seu Walter apareceu sem surpresa de me encontrar ali.
Soube da oferta do Lima, disse, sentando do meu lado no banco. Notícia corre rápido na nossa cidade. Escolha difícil que você tá enfrentando. Ficamos em silêncio, companheiro, um tempo antes dele falar de novo. Seu pai enfrentou decisão parecida uma vez, sabia? Depois da grande vitória dele no regional antigamente. Teve oferta de várias equipes. Podia ter virado profissional, talvez chegado no nacional. Isso era novidade. Pai nunca mencionou. Por que ele não aceitou? Walter sorriu, o rosto marcado, lembrando. Sua mãe tinha acabado de contar que estava grávida. Ele olhou o contrato de corrida, olhou a oficinazinha que acabou de abrir, e fez escolha. Disse que alguma vitória não é sobre troféu. Levantou, batendo no meu ombro. Não tem resposta certa aqui, Emília. Só a sua resposta. Quando ele foi embora, fiquei na arquibancada até a estrela aparecer no céu, pensando em escolha, consequência e o que vitória realmente significava. Minha decisão veio com o amanhecer. Liguei pro escritório do Roberto Lima logo cedo segunda e marquei reunião para aquela tarde. Quando ele chegou na oficina, eu estava pronta. Contraproposta preparada e impressa. Não vou pilotar para Lima Performance, falei sem rodeio. Sou Sullivan e Sullivan corre por conta própria. Cara dele endureceu, mas continuei antes dele falar. No entanto, tô aberta a discutir parceria. Oficina Sullivan é especialista em preparação performance. Lima Performance tem alcance de marketing e conexão corporativa. Tem espaço para os dois nessa cidade se a gente for esperto. Deslizei documento pela mesa. Meu termo, incluindo você desistir dos planos de expansão no terreno do lado, e em vez disso joint venture para transformar aquele terreno em escola comunitária de pilotagem. Uma que recebe todo mundo com talento, independente de gênero ou origem. Roberto olhou genuinamente surpreso, depois desconfiado. Por que eu aceitaria isso? Tinha outra piloto mulher que eu podia contratar se é o que patrocinador quer. Sorri, porque eu não sou qualquer piloto mulher. Sou a filha de mecânico que venceu sua equipe profissional com carro de rua e equipe voluntária. E porque essa solução dá para nós dois o que a gente realmente quer. Você salva a cara com patrocinador, e eu mantenho o legado do meu pai vivo enquanto cresço ele para algo que nem ele imaginava. Por longo momento ele estudou proposta, expressão indecifrável. Aí, com um pingo de respeito relutante, estendeu mão. Você negocia duro, Sullivan. Seu pai ia estar orgulhoso. 6 meses depois, a academia de pilotagem Sullivan Lima abriu porta no terreno ao lado da minha oficina. Nossa primeira turma tinha 10 alunos. 4 delas meninas jovens, que viram minha corrida e ousaram sonhar maior por causa dela. A oficina continuou prosperando com fama de excelência que atraía cliente de 3 municípios longe. Eu corria quando dava, orgulhosa vestindo o nome Sullivan no macacão, embora agora com equipamento melhor e às vezes até equipe profissional de boxe. Roberto Lima e eu mantivemos relação profissional cansada que com o tempo evoluiu para algo próximo de respeito mútuo. Ele nunca admitiu tentativa de sabotagem, e eu nunca achei prova concreta. Mas nós dois entendíamos verdade não dita entre nós. Mais importante, nós dois reconhecíamos que nosso conflito acabou criando algo valioso que nenhum de nós construiria sozinho. No aniversário de morte do meu pai, visitei o túmulo dele com flor fresca e troféu da minha primeira corrida. Você estava certo, pai, falei para a pedra quieta. Alguma vitória não é sobre troféu. É sobre continuar fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não pode ou não deve. Enquanto colocava a flor ao lado da lápide, notei caixinha de presente pequena que não estava ali antes. Dentro, cronômetro batido, amuleto da sorte do meu pai nos tempos de corrida dele, com bilhete na letra do Zé Carlos. Ele queria que você tivesse isso quando estivesse pronta. Ele sempre soube que você estaria. Apertei cronômetro no peito, lágrima correndo livre, finalmente entendendo que a maior corrida não era em nenhuma pista. Era a decisão diária de honrar quem acreditou na gente recusando desistir, não importa quantas vezes o mundo tentou nos derrubar. Nessa corrida eu ia sempre continuar pilotando, uma volta de cada vez, exatamente como ele ensinou.